Como funcionava a engrenagem criminosa que tirava de quem mais precisa seu único sustento. Esta é Dona Marlene. Desde que ela perdeu o marido, há 12 anos, um mecânico, ela depende da pensão do INSS para sustentar a si própria, o neto, de apenas 11 anos, e a filha, de 31 anos, que tem sequelas e um tumor cerebral. Para eles, esse roubo, que tem sido feito todos os meses, representa uma ameaça à sobrevivência. É uma questão de sobrevivência, porque além de ter que ir ajudar em casa, eu não tenho mais condições de trabalhar. Chegou a faltar dinheiro para comprar remédio para ela? Já faltou. De ficar assim, ela passar 1 ou 2 dias sem remédio, uma convulsão atrás da outra e correr atrás de ajuda e ter e aparecer ajuda, né? Por essa necessidade de comprar remédios muito caros, a senhora chegou a ficar perto de passar fome? Já teve dia de ter só arroz, e não tem feijão, não tem uma mistura. Um esquema criminoso eficiente. A venda de informações. A corrupção. Para realizar os descontos, as entidades precisam da autorização expressa de aposentados e de pensionistas. Mas a prática não era bem assim que acontecia. Edith Helena de Souza Silva, pernambucana, brasileira, 68 anos, auxiliar de máquinas aposentada, mais uma lesada no golpe do INSS. Eu tenho um documento que diz aqui o seguinte: declaro para os devidos fins estar plenamente ciente de que a presente tem como objetivo a minha espontânea adesão à Associação de Benefícios e Previdência, ABEMPREV. Essa assinatura não é sua? Não, não é minha. Só poderia assinar o seu nome para ver como é que é a sua assinatura? Vamos comparar. Esta é a assinatura verdadeira da dona Edith e essa é a que consta nesse documento. É semelhante, mas dá para se perceber que se trata de uma falsificação. A senhora jamais assinou esse documento? Não, jamais, jamais. Nem sabe do que se trata essa empresa? Não, nem sei, nem conheço. Os valores debitados nas aposentadorias variavam de R$30 a R$80 por mês para cada contribuinte. Olhando assim, até parece inexpressivo. Agora multiplique esse valor por milhares de descontos. Calcula-se mais de R$6 bilhões, tirados diretamente dos bolsos dos aposentados. A senhora confirma que a sua assinatura foi falsificada? Sim, só de eu assinar o papel da advogada, o próprio amigo dela de trabalho, eu não sou perito, mas essa assinatura está errada, é diferente. Quanto tempo isso perdurou? Então, que eles vêm usando essa má-fé desde 2022. Quanto que a senhora imagina que tenha perdido? Tá quase R$2.000, R$3.000 por ano. A senhora nunca tinha ouvido falar dessas empresas? Não. Inclusive, quando teve a primeira, que foi da Ambec, foi a primeira que foi feito o processo contra ela, não veio nenhum representante. Por exemplo, a advogada procurou ver se eles tinham bens para bloquear, nada aparece. São coisas fantasmas. Só a Ambec, uma das principais associações investigadas, chegou a movimentar por mês R$30 milhões. Esse documento revela que a Ambec apresenta aumento de arrecadação impressionante nos últimos anos. Em 2021, eram apenas 3 associados e um recolhimento de R$135. No ano seguinte, os associados ultrapassam os 40 mil e a arrecadação chega a quase R$15 milhões. Em 2023, os números saltam para 601 mil associados e um montante de R$91 milhões. Há mais de uma semana investigando o esquema, chego até personagens-chave. Boa tarde, prazer. Este é meu encontro com Mauro Bacan Júnior, 68 anos. Ele concorde me contar os bastidores da Ambec, onde atuou como gestor durante um ano. Ex-aliado de Maurício Camisotti, agora faz um relato contundente. Como é que o senhor entrou na Ambec? Eu conheci o Maurício através de um outro colega, Maurício Camisotti, que me apresentou. E quando eu comecei a falar um pouco o que eu fazia, das partes de cunho social, com cadeirantes, tudo, ele falou, passa no meu escritório. E eu falava, mas ô Maurício, deixa eu entender melhor o que é essa associação. Ele falou, olha, o que eu preciso da associação é que essa associação se deslanche e eu preciso ter 10 associações. Tivemos acesso a um áudio. Segundo Mauro, é Maurício quem está falando. Fala, Maurão, eu vi se tá para transformar direto em associação essa também. Quando o senhor teve certeza de que aposentados estavam sendo lesados? Quando eu comecei a entender, quando eu comecei a procurar e buscar, eu vi que o Ministério Público tinha uma série de ações contra a devolução que não eram associados. E o senhor percebeu que corria muito dinheiro? Um funcionário, sem querer, falou, poxa, você viu, agora nós somos mais de 500 associados por dia. Eu falei, o que foi? Ele falou, você não sabe? Eu falei, não. Aí se você pega 500 por dia, vezes 30, vezes R$45, já dá um dinheiro, é um dinheiro grande. Então foi aí que eu falei, não, aí tá tudo errado. Por quê? Ele começou a mandar documentos para presidente assinar em meu nome. Eu fui no banco, cheguei lá e falei, olha, essa aqui é a dona Maria Aparecida, ela é a presidente. Eu sou o gestor, tenho a procuração, eu preciso do token dela. Ela precisa saber quanto tem na conta, é ela. Não, sabe o que é? Ela precisa fazer uma assinatura aqui. Aí o gerente saiu, ligou para alguém, não sei o quê. No dia seguinte, tinha uma ata desconsiderando a minha gestão e ela como presidente. A Ambec foi alvo de busca e apreensão em julho do ano passado.
Os levantamentos da Controladoria Geral da União apontam que o mesmo grupo criou outras duas entidades, a Unsbras e a CEBAP. Qual era a sua função na CEBAP? Então, eu entrei como auxiliar administrativo e depois fui para assistente financeiro. O senhor ocupava que função na empresa? Gerente financeiro. Como gerente financeiro da CEBAP, o que o senhor presenciou? Eu presenciei no terceiro mês que eu estava lá uma busca e apreensão. Nós vamos apurar todos esses dados, nós vamos levar essa documentação, porque a informação que a gente tem, que a maior parte toda essa documentação que você está vendo aqui, essas fichas, são fraudulentas. Que as pessoas não reconheciam, né? Era tudo, todo mundo pedia, era muito processo, todo mundo pedia o reembolso. Uma noção do dinheiro que o senhor viu entrando ali? Por mês, por volta, em média, de 11 milhões e meio. Como é possível para um gerente financeiro como o senhor não ter tido conhecimento dessa ação criminosa? Porque não havia retorno da informação. Eu não tinha como constatar nada. Quantos, na sua visão, eram coniventes com essa ação criminosa? Eu acredito que a parte da diretoria, por trás, né, da CEBAP. Quem são os laranjas? Quem são os cabeças? Todos os depoimentos apontam para uma única pessoa, um sócio oculto. Quem era o cabeça dessa estrutura? Nome do homem número 1, Maurício Camisotti. As investigações indicam que Maurício Camisotti é figura central e relevante dos descontos indevidos dos benefícios do INSS. Nesse mesmo cenário surge outro personagem importante, Antônio Carlos Camilo, conhecido como Careca do INSS, apontado como grande intermediário do esquema, o elo entre as associações e servidores do alto escalão do INSS. Pessoas ligadas a ele receberam mais de 53 milhões de reais de entidades associativas e de empresas. Uma articulação criminosa que não poupou ninguém. No rastro das fraudes contra os aposentados do INSS, o advogado Eli Cohen aceita me receber para importantes revelações. Ele representa gestores e funcionários de elite que estavam do lado de dentro das associações sob controle de Maurício Camisotti e que decidiram contar os detalhes do que chamam de esquema criminoso. Os levantamentos dele têm servido de base para a Polícia Federal. Como funciona a engrenagem dessa organização criminosa? Em 2 núcleos, bem nítidos. Primeiro núcleo, Brasília, Careca e os funcionários de dentro do INSS, principalmente do Departamento de Benefícios do INSS. O senhor chama de Careca ou Antônio Carlos? Qual é o papel dele nessa estrutura? Fundamental. Ele comprava milhares de informações dos aposentados que já vinham com um código de autorização para débito automático. Essas autorizações ele repassava para as empresas de papel dele de telemarketing que entregavam para o Maurício como se fossem adesões. Essa estrutura funcionava para crédito consignado e depois passaram a pacotes de benefícios, que é o que nós estamos falando agora. Maurício Camisotti. Ele é apontado como beneficiário final. Uma de suas empresas, a Benfix, teria recebido e enviado recursos para associações investigadas, criando assim um rastro complexo de lavagem de dinheiro e ocultação de origem. Suas movimentações financeiras são consideradas incompatíveis com as atividades por ele desenvolvidas. Afinal, para onde vai todo esse dinheiro? Em geral, vai 27,5% ao Careca, a estrutura do Careca, e o resto para o Camisotti. Em 16 meses, da CEBAP foram 84 milhões, da Umbras 77 milhões, da Ambec 180 milhões, para o Careca, da Umbras 32 milhões, da CEBAP 63 milhões e da Ambec 78 milhões. É para aí que vai o dinheiro dos aposentados. O nome de Maurício Camisotti não aparece nas 3 associações ligadas a ele, mas sua influência e poder sobre elas ficam expostos por meio de transferências, mensagens e e-mails. As investigações revelam que André Paulo Félix Fidelis, então diretor do INSS, mesmo em meio à onda de denúncias, assinou pelo menos 7 novos termos de cooperação com as 3 entidades. Fidelis chegou a frequentar uma festa em uma das associações. O que essa engrenagem criminosa precisa para funcionar? Funcionários corruptos dentro do departamento do INSS. Um lobista, que é o Careca. Ele precisa de uma empresa que possa dizer que está vendendo alguma coisa. A THG, Maurício Camisotti. E essa empresa precisa de quê? De associações. Porque só as associações podem e têm o poder de fazer o acordo de cooperação técnica para fazer desconto consignados. Maurício Camisotti, sócio do grupo THG, teria usado familiares como laranjas em diversas empresas para receber e lavar dinheiro. A mulher, o filho, 2 primos, um sobrinho e o cunhado dele são investigados. Apuramos também que Maurício Camisotti enviou remessas de dinheiro para o exterior. São mais de 100 milhões de reais para o Uruguai. Os dados da investigação mostram que seu patrimônio oficial chega a 1 bilhão de reais. Camisotti movimentou 300 milhões somente em suas contas pessoais.
O apartamento onde Camisotti vive é estimado em 28 milhões de reais. Nossa investigação avança. Para localizar Maria Inês Batista de Almeida, uma das últimas presidentes da AMBEC, é preciso rodar durante horas periferia de São Paulo adentro. Estamos no Jardim Rubru, bairro da Zona Leste de São Paulo. Esse é o endereço que estamos buscando, o endereço de Maria Inês Batista de Almeida, que ocupou a presidência da AMBEC. Quem me atende é o marido dela, seu Vanderlei, e vem dele a informação. Precisa falar com a Maria Inês, por gentileza? Maria Inês morreu em novembro. O que aconteceu com ela exatamente? Infarto? Ela tinha operado o coração em 2019. Ela ficou muito nervosa por causa dessa questão da AMBEC? Ela estava aposentada já, ela não está mais trabalhando. E então, o filho de Maria Inês, Fernando, vem ao meu encontro para um retrato inquietante da situação que levou a dedicada faxineira Maria Inês a figurar como presidente de uma associação que movimentava milhões, sem jamais beneficiar a própria Maria Inês disso, como mostram as claras evidências. Que consta, o Fernando, é que ela então foi presidente da AMBEC e ela era uma pessoa humilde, né? Faxineira. Mas se tornou presidente de uma empresa que tinha um faturamento muito alto, né? Como uma presidente de uma empresa tão milionária, a gente ia continuar com um monte de carnê, sabe? Não faz sentido, nem lógica. Nem lógica isso. E a gente juntava latinha. Se realmente a gente fosse presidente de alguma coisa, você não ia estar juntando latinha. E quem que era a nova presidente? A faxineira dele. Aí você começa a ver que, sabe, é uma engrenagem que funciona até que alguém tira o pino da granada. O senhor não se beneficiou desse esquema? De jeito algum. Muito pelo contrário. Se procuraram suas contas bancárias? Muito pelo contrário. Devendo no banco. Então, sem carro, sem nada. Procurado, o empresário Maurício Camisotti me enviou uma nota. Ele classifica as acusações contra ele de ilações. Destaca que tem 30 anos de atuação legítima na área da saúde e que não tem qualquer envolvimento com a composição e atos de diretoria das entidades acusadas. Camisotti diz ainda que tem sido alvo de ameaças, perseguição e extorsão de seus acusadores e que no momento certo vai dar mais detalhes. A operação sem desconto é deflagrada. Um retrato da vida de luxo e ostentação, mantida com o dinheiro do trabalhador. Uma história de verdadeiros assaltos contra gente necessitada. O presidente do INSS, Alessandro Stefanuto, é demitido. Gilberto Valer Júnior assume em seu lugar. Uma relação promíscua que tínhamos, uma relação que chegou ao ponto de mala de dinheiro, de festas, de premiações. É uma relação muito próxima que o Estado não pode admitir. Os advogados de defesa de André Fidelis informaram que não tiveram acesso integral aos autos e se reservaram ao direito de não se manifestarem nesse momento. Essa também foi a escolha dos advogados Antônio Carlos Camilo Antunes, o careca do INSS. Ainda não falar. 12 associações são suspeitas de envolvimento nas fraudes. O que a gente garante é que a gente trabalha diariamente para poder evitar isso. E o que a gente pode falar é pedir desculpa e falar que a gente vai virar essa página. Procuramos as entidades citadas nesta reportagem. Todas elas se pronunciaram por meio de notas. A AMBEC afirma que todas as filiações se deram por meio de uma empresa privada, mas se comprometeu a fazer o ressarcimento em dobro dos valores indevidamente descontados. Desde abril está vedada a adesão de novos contribuintes. O mesmo vale para a CEBAP, representada pelos mesmos advogados. A APB informou que teve suas atividades suspensas por medida cautelar e que espera que os fatos sejam devidamente apurados. A ABEMPREV nega a fraude e diz que quando algum erro é comprovado, a reparação é feita imediatamente. A UNSBRAS divulgou comunicado oficial em seu site. A associação informa que acompanha com atenção os desdobramentos recentes e reitera o compromisso com a ética, a legalidade e a clareza na prestação de informações. A APB informou que teve suas atividades suspensas por medida cautelar e que espera que os fatos sejam devidamente apurados. A ABEMPREV nega a fraude e diz que quando algum erro é comprovado, a reparação é feita imediatamente. Enquanto as investigações avançam, um país está à espera de respostas. Uma nação de desassistidos, de enganados, de injustiçados e de esquecidos. A senhora acredita que vai reaver esse dinheiro? A esperança é a última que morre, eu espero que sim. Só vai lutar? Com certeza.